começar com essa primeira pergunta. A pessoa preferiu não se identificar. Sim, respeitamos nós respeitamos isso, sim. né? O importante é a pessoa não deixar de se esclarecer, né? É verdade. Então, é dito assim: quando eu me deito para descansar, sinto culpa porque penso que poderia estar ganhando mais dinheiro. Sou autônomo e estou numa situação financeira difícil. Como equilibrar minha vida profissional com a saúde e a necessidade do meu sustento? Muito obrigado a você, minha irmã, você, meu irmão, que trouxe essa pergunta. Me fez lembrar, na década de 80, saiu na Folha de São Paulo uma reportagem de um enfermeiro que trabalhava num hospital em São Paulo e ele trabalhava com doentes terminais. E foi perguntado a ele o que ele mais observava naqueles doentes. Qual era o ponto que eles mais gostariam de ter mudado em suas vidas? A maioria não dizia que era a casa que não comprou, a viagem que não fez, mas foi o tempo para si e para a sua família. Então isso nos faz perceber que às vezes as pessoas, claro que é justo o sustento, gastam o tempo, a saúde, a qualidade da sua vida para ter o sustento, que é digno, mas quando em exagero, perde-se a saúde e depois o dinheiro amealhado durante a vida é utilizado para recuperar a saúde. Tudo na vida é equilíbrio. O irmão Paiva Neto nos ensina o equilíbrio como objetivo. Recorrendo ao livro, por exemplo, de Eclesiastes, ou melhor, o livro de Eclesiastes mesmo, capítulo 3, versículos 1 e 2, observemos o que consta. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher o que se plantou. Então tudo na vida é preciso ter um equilíbrio. Se você deita a cabeça e diz, mas meu Deus, eu podia ter ganho mais dinheiro, mas a que custo? O custo da sua saúde? O custo do tempo que você deixou de cuidar do seu filho, ou do seu esposo, ou da sua esposa, ou dos seus pais? É preciso ter o equilíbrio. O sustento ele é muito necessário, mas também é necessário que a gente cuide daquilo que Deus nos confiou. O nosso corpo é um instrumento de Deus, feito para a gente evoluir. Temos um tempo na Terra. No livro de Eclesiastes vimos o tempo para morrer. Nós não podemos antecipar esse tempo. Viemos programados por um tempo de vida e quantos que às vezes por hábitos inadequados, e podemos configurar também o trabalho em excesso. Não estamos aqui pregando contra o trabalho digno. Quanta gente está trabalhando aqui? Víamos ainda há pouco a foto de pessoas de diversas partes do Brasil. As irmãs que estão apresentando o programa estão trabalhando por Jesus. É digno. Quantos médicos neste momento, quantas donas de casa, quantos donos de casa, quantas enfermeiras, enfermeiros, quanta gente está indo no hospital e graças a Deus temos um médico lá. O trabalho é digno. Mas se esse médico também não descansar, ele poderá dar um diagnóstico errado. Se a professora não descansar, ela poderá não lecionar da maneira mais adequada para que os educandos aprendam. Todos nós precisamos ter o tempo de descanso necessário para a nossa vida, para que a gente preste contas a Deus de termos utilizado bem esse instrumento que Ele nos deu, o nosso corpo físico. É verdade, irmão Damásio. A gente agora traz aqui a pergunta da Cacilda Silva, de Barreiras, na Bahia. Na lógica de produtividade, como interpretar aquele versículo do Evangelho de Jesus, meu Pai não cessa de trabalhar e eu com Ele? Muito obrigado, minha irmã Cacilda. Esteja conosco, sendo possível, em Salvador, na Rua de Londória, número 676, no bairro de Brotas, em Salvador. Você falou na lógica da produtividade. Produtividade simboliza também você conseguir o resultado, mas com esforço adequado. Porque se o esforço é inadequado, a gente não é produtivo. Tem pessoas que podem conseguir, por exemplo, varrer uma sala em alguns segundos, alguns minutos. Se a pessoa durar 2 horas ou 10 horas, ela não foi tão produtiva. Então, pela lógica da produtividade que você coloca, é preciso a gente observar como a religião divina nos chama a atenção a fazê-lo. Nunca ao pé da letra as Escrituras Sagradas, mas em espírito e verdade, à luz do amor de Jesus. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Esta afirmativa do Cristo, quem vai nos explicar é o próprio irmão Paiva, em seu blog.
e no artigo A Maior das Reformas, a do Ser Humano. Num dado momento, sobre isso que Jesus diz, meu Pai não cessa de trabalhar e eu com ele, observemos o que vai dizer o presidente pregador desta casa. Abrir aspas. Deus é o Criador do universo, magna vida, na qual sobrevivem todas as criaturas. O cosmo é, pois, dinâmica. Jesus, o maior dos pensadores, sintetiza tudo no seu Evangelho segundo João capítulo 5, versículo 17. Meu Pai não cessa de trabalhar. E volta o irmão Paiva. É, portanto, obtusa a ideia de um paraíso de desfrutáveis. Observou aqui, irmã Cacilda? O que Jesus está dizendo, chamando a atenção, é para que as pessoas não achem que vão chegar do outro lado da vida e vai ser um eterno tocar de harpas, sem que haja trabalho. Há trabalho constante. E o autor prossegue. É, portanto, obtusa a ideia de um paraíso de desfrutáveis, tocadores de harpas, ditos salvos, mas, na verdade, pelo que parece, totalmente despreocupados com o sofrimento dos seus irmãos. Tal lugar não pode ser o paraíso de um Deus de amor, cujo Filho primogênito veio à Terra pregar a solidariedade sem fronteiras. Cabe-lhe melhor aquele pseudo-paraíso, o título de inferno. Então aqui o irmão Paiva explicou este versículo. Agora vamos compreender a visão de Jesus sobre o descanso, recorrendo ao Santo Evangelho do Mestre, segundo Marcos, lá no capítulo 6. Num dado momento, a partir dos versículos 30 e 31, após a multiplicação de pães e peixes, os discípulos trabalharam muito, porque era muita gente. Imagine você a pé, tendo que alimentar toda aquela gente com cestos pesados. Observe o cuidado do Cristo com o nosso descanso, com a nossa saúde. Ele diz assim, diz o Evangelho. Voltaram os apóstolos à presença do Cristo e lhe relataram tudo quanto tinham feito e ensinado. Ao que lhes disse Jesus, vinde vós à parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam e que não tinham tempo nem para comer. Observaram? Jesus pediu que depois deles terem alimentado tanta gente, que eles descansassem. Então, na lógica de produtividade, como alguém vai ser produtivo se não descansar? É preciso descansar. O mesmo que a gente viu em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu, inclusive o tempo necessário do descanso. Obrigado, irmã Cacilda, por sua pergunta à religião divina. Vamos seguir aqui para a terceira pergunta. A pessoa também preferiu não se identificar e aí fez uma pergunta muito interessante também. Vamos lá. Tudo precisa ser útil? Tudo que eu faço contribui para a agenda espiritual? Olha, são duas perguntas. A primeira, tudo precisa ser útil, ela precisa ter um porquê. Porque do contrário, para qualquer lugar que a gente vá, tá bom. Se a gente não sabe para onde está indo, qualquer lugar pode nos interessar e de repente aquele lugar não nos traz respostas, contentamento, não nos auxilia na nossa evolução material, mas também espiritual. Então tudo na vida precisa ter um propósito. O nosso nascimento na Terra, ele tem um propósito para evoluir, para a gente crescer, tornarmos-nos pessoas melhores. Estamos vendo ali o Chico olhando ali a televisão, que é pai. O propósito dele de ser pai é cuidar desse espírito que é a Cecília para ela evoluir, para ela crescer, para ela poder cumprir a sua missão na Terra, ele junto com a esposa. E assim todos nós temos uma missão. No blog paivaneto.com, o irmão Paiva diz assim, só o bem justifica a existência humana. Nada de duradouro se constrói afastado do bom senso. Observaram? Nada de duradouro se constrói afastado do bom senso, que em profundidade também significa amor. E amor também significa cuidar da gente, do nosso corpo. Estamos vendo aí a foto Qual o nome da sua esposa, Chico? Camila. Então, a Camila Cristina está ali com o Francisco, Chico, conhecido aqui por nós na equipe, e a sua filha Cecília. Então, o propósito de cuidar dela, ser útil para a evolução da Cecília, que nasceu recentemente.
E aí você pergunta, o que contribui para a agenda espiritual? A agenda espiritual é um conjunto de compromissos e responsabilidades que assumimos antes de descer à Terra. Então nós precisamos pensar, o que eu estou fazendo está contribuindo para aquilo que Deus quer que eu faça na Terra? Deus é amor, João Evangelista aprendeu com Jesus. E o amor, mas Deus também é verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Deus também é justiça. Então se a gente pegar esse tripé e considerarmos o que eu estou fazendo, parte do amor do Cristo, que é o amor de Deus, é justo aos olhos de Deus e tem a verdade como instrumento dessa ação, se isto tivesse esses 3 pilares, forem a base do que eu estiver fazendo, eu estarei cumprindo a agenda espiritual. Mesmo que eu não me lembre. Mas se não estiver pautado no amor, na bondade, na verdade, na justiça, acrescentamos mais um, a bondade, que é sinônimo de amor, não estaremos cumprindo a nossa agenda espiritual. Então, basearmos-nos, fundamentarmos-nos nesta expressão do irmão Paiva, concluindo essa resposta. Só o bem justifica a existência humana. Nada de duradouro, ele diz, se constrói afastado do bom senso, que em profundidade também significa amor. Muito obrigado a sua pergunta, religião divina. Hoje a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo respondeu sobre tempo, sobrecarga e descanso, sob o prisma espiritual. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Pode mandar para a gente. Ou você tem algum outro tema que você gostaria também de ter o esclarecimento? Então, o WhatsApp para o seu contato é esse, 998318195 DDD 11. Se você estiver nos acompanhando pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos, é só deixar nos comentários desse vídeo aqui, tá bom? Obrigada a você que nos acompanha. Irmão Damásio, muito obrigada mais uma vez por ter participado conosco. O agradecimento é nosso e o convite a quem está nos acompanhando, esteja sempre aos sábados às 16 horas na Igreja Ecumênica da Religião Divina e aos domingos às 9h45 da manhã. Muito obrigado e viva Jesus em nossos corações para sempre.